Após a queda de Nicolás Maduro, Vladimir Putin é visto sob uma ótica diferente do que aparenta inicialmente. Acredita-se que a Venezuela seja exemplo de possível acordo silencioso entre Trump e Vladimir Putin para dividir esferas de influência. Não é oficial, apenas hipótese. E é exatamente por isso que merece uma análise fria, não emoções. Por que essa hipótese surgiu em primeiro lugar? Ela não surgiu apenas após a queda de Maduro, já existia antes. Os eventos na Venezuela só a fortaleceram muito, e isso é uma distinção importante. Já após uma série de contatos entre Donald Trump e Vladimir Putin, telefonemas e o encontro subsequente no Alasca, parte da comunidade analítica começou a falar que entre Washington e Moscou talvez não estivesse ocorrendo uma confrontação clássica, mas sim um ajuste silencioso de limites. Um pequeno acordo, um pacto informal, mas um entendimento não oficial de onde cada um pode agir sem uma reação direta do outro. Obrigado pela atenção. Básica, mas praticamente limitada. Sem escalada, sem medidas drásticas, nenhuma tentativa visível de reverter a situação. Apenas uma declaração obrigatória sobre a violação da soberania. Para muitos, o silêncio gerou questionamentos. A Venezuela também se encaixa nesse quadro como região, um país que a Rússia apoiou politicamente, mas nunca teve sob controle real, sem capacidades militares, sem logística, sem possibilidade real de intervir. Se existisse uma divisão informal de esferas de influência, a América Latina logicamente estaria entre as regiões onde Moscou não tem grande influência e onde sua resistência permanece predominantemente simbólica. É aqui que frequentemente se cita Alexander Dugin, o ideólogo russo que há tempos fala sobre um mundo dividido em blocos civilizacionais e esferas de influência. Em sua concepção, a América do Sul é repetidamente designada como a esfera natural dos Estados Unidos, não como um julgamento moral, mas como um fato geopolítico. Hoje, muitos leem essas declarações retrospectivamente como o arcabouço ideológico do que aconteceu na Venezuela. Quando esses elementos se unem às especulações anteriores sobre a divisão do mundo, à intensa comunicação de Trump com Putin, o conceito de esferas de influência de Dugin e, em seguida, a queda de Maduro sem uma reação dura da Rússia, surge uma hipótese que começa a fazer sentido para parte do público. Se fosse apenas caos, as reações seriam diferentes. Se fosse apenas improvisação, veríamos mais resistência. Essa combinação de palavras duras e ações brandas abriu espaço para a teoria de que a Venezuela não foi surpresa, mas um passo tolerado. Se fosse um acordo, se por um momento admitíssemos que a divisão de esferas de influência entre Washington e Moscou realmente existe, isso não significaria um retorno à Guerra Fria. Isso representaria um retorno a um princípio antigo, onde grandes potências dividem áreas para evitar bloqueios mútuos, mesmo se aparentem ser inimigas publicamente. Nesse cenário, a Venezuela não seria uma exceção, mas um precedente. Um sinal de que os Estados Unidos estão retomando a América Latina como sua própria zona de influência, sem esperar uma reação dura de Moscou. Não porque a Rússia concordasse com as ações americanas, mas porque as aceitaria como preço por ter liberdade de ação em outros lugares. E é justamente aqui que chegamos à Europa. Se a Venezuela se encaixasse na lógica da divisão silenciosa do mundo, isso significaria que a Rússia espera uma compensação em uma área que considera existencial. Não do outro lado do planeta, mas na vizinhança imediata. No leste da Europa, na Ucrânia, no espaço pós-soviético. Nesse sentido, a queda de Maduro não seria um episódio isolado, mas parte de um equilíbrio informal. Os Estados Unidos estão consolidando o hemisfério ocidental. A Rússia reivindica influência decisiva ao leste da OTAN. Sem assinaturas, sem tratados, sem reconhecimento oficial, apenas um entendimento silencioso de até onde cada um pode ir. Um mundo assim seria menos caótico do que parece, mas ao mesmo tempo mais perigoso. Porque não seria baseado em regras, mas sim na força e na avaliação mútua do risco. Os estados menores não seriam parceiros nele, mas variáveis. A segurança deles não dependeria do direito internacional,
mas sim de estarem ou não na esfera certa. Sob essa ótica, a reação discreta de Moscou aos eventos na Venezuela não é doçura, fraqueza ou surpresa, mas fruto de cálculo. Por que aumentar um conflito em uma área onde a Rússia não tem influência militar, enquanto há um território mais importante em jogo em outro lugar? Se essa lógica fosse correta, a Venezuela não trataria da América Latina, mas do que as grandes potências deixaram escapar, em troca de um espaço que consideram fundamental para sua própria segurança e poder. Mas é exatamente nesse ponto que essa hipótese começa a se deparar com a realidade. Por quê? A geopolítica envolve mais do que território e áreas de influência. Também é sobre dinheiro, recursos e custos de longo prazo. E é exatamente aí que essa história começa a mudar. Onde a hipótese se quebra. À primeira vista, a ideia de uma divisão silenciosa de esferas de influência pode parecer lógica. Só que a geopolítica nunca acontece apenas entre dois atores. E neste caso, existe um jogador sem o qual qualquer acordo entre Washington e Moscou é apenas parcial: a China. Se Estados Unidos e Rússia estivessem fechando um acordo informal sobre esferas de influência, a questão chinesa também precisaria ser considerada. Mas é justamente a Venezuela o lugar onde os interesses chineses e americanos se cruzam diretamente. Pequim investiu lá a longo prazo, concedeu empréstimos, vinculou o fornecimento de petróleo ao pagamento de dívidas e construiu uma garantia energética fora do Oriente Médio. Se os Estados Unidos assumirem o controle do setor petrolífero venezuelano, não é um golpe apenas contra Maduro. É também uma interferência na estratégia energética chinesa. E aqui surge o primeiro problema fundamental da hipótese. Não há indício de que a China tenha concordado com isso ou que tenha havido compensação de outra forma. Dividir esferas de influência entre duas potências não faz sentido quando uma terceira potência tem peso similar e, frequentemente, um horizonte estratégico mais longo. A China prioriza a estabilidade no fornecimento, contratos longos e construção gradual de influência, não gestos políticos de curto prazo. A Venezuela se encaixava nesse modelo. Mais importante ainda é a dimensão econômica relacionada à Rússia. Se a Venezuela fosse entregue aos Estados Unidos em troca de liberdade de ação em outro lugar, Moscou teria que obter algo que lhe fosse estrategicamente vantajoso. Porém, controlar o petróleo venezuelano significa o contrário: produção disponível a longo prazo. Embora não haja ação imediata, isso pressiona os preços globais do petróleo de forma sistemática, não abrupta. Esse tipo de pressão é o mais perigoso para a Rússia. O orçamento russo é afetado por períodos longos de preços baixos. Cada dólar a menos significa bilhões em perdas, uma moeda mais fraca, menos espaço de manobra na política externa e também na estabilidade interna. Em outras palavras, se a Rússia aceitasse conscientemente o controle americano sobre o petróleo venezuelano, também aceitaria o enfraquecimento futuro de sua própria posição econômica. Isso não é uma troca vantajosa. Isso é uma perda estratégica. Por fim, existe outro argumento sensato. Os Estados Unidos não precisam dividir nada com Moscou para agir na Venezuela. A Rússia não tem capacidade militar, logística nem possibilidade real de impedir as ações dos Estados Unidos nessa região. A administração Trump pode agir unilateralmente, não porque tenha um acordo, mas porque o outro lado não tem influência. Quando juntamos esses fatores, os interesses chineses, o impacto do petróleo sobre a Rússia e a assimetria de poder na América Latina, a hipótese de um acordo silencioso começa a perder fundamento. Isso não significa que os contatos entre Trump e Putin não sejam importantes. Isso indica que a Venezuela não apresenta esses contatos como acordo, mas sim como resultado da supremacia americana na região, onde eles têm vantagem. E justamente o aspecto energético dessa operação, petróleo, preços e a pressão de longo prazo sobre a Rússia, nós analisamos detalhadamente em uma análise separada, porque sem isso toda a história da Venezuela não faz sentido. E é justamente aqui que chegamos à conclusão de toda a reflexão. Não sobre se o acordo existe, mas sobre por que é tão atraente acreditar que ele existe. Por que continuamos voltando a essas hipóteses? A questão não é só se Trump e Putin têm um acordo silencioso para dividir o mundo. A verdadeira questão é por que continuamos voltando a essa ideia sempre que ocorre uma grande mudança geopolítica. Parte da resposta é simples. O mundo está mudando mais rápido do que as regras pelas quais o explicávamos até agora.
O direito internacional, as instituições e os valores declarados cada vez mais esbarram na realidade do poder, dos recursos e das vantagens assimétricas. Quando não vemos reações claras, procuramos acordos ocultos. Quando falta um conflito aberto, presumimos um compromisso silencioso. A ideia da divisão das esferas de influência reflete mais nossa incerteza do que sobre Trump e Putin, sobre a sensação de que grandes decisões acontecem fora do espaço público, sem controle e sem regras que os estados menores possam entender ou influenciar. A Venezuela se tornou um símbolo nessa história, não porque decida sozinha o destino do mundo, mas porque mostra como o poder está se deslocando hoje em dia. Menos por meio de tanques, mais por meio de energia, menos por guerras abertas, mais por meio do controle de fluxos, preços e dependências. O que está acontecendo lá não é uma anomalia, é uma prévia do futuro dos conflitos, e é exatamente por isso que é importante ter cuidado com explicações simplistas. O mundo talvez não retorne a esferas fixas de influência, mas também não segue mais os antigos ideais. Ele se move mais em uma zona cinzenta, onde acordos não precisam ser assinados para funcionar, e onde decisões não precisam ser anunciadas para terem consequências globais. Se a queda de Maduro faz parte de um acordo entre potências ou resultado da supremacia americana na região, ainda é incerto. Só uma coisa é certa: a energia está novamente se tornando o núcleo da geopolítica, e os estados que conseguem controlá-la ganham tempo, paciência e espaço de manobra. É nesse mundo que ocorrerão os próximos conflitos, não de forma repentina ou barulhenta, mas aos poucos, sob a influência dos mercados, preços e mudanças estratégicas silenciosas, percebidas muitas vezes quando já é tarde. Se você gostou do vídeo, ficarei grato pelo like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar meu trabalho através do botão de agradecimento. Se quiser alcançar mais pessoas, clique em recomendar. Agradeço muito.